Estamos vivendo um ano absolutamente atípico. Já passamos da metade de 2020 e o cenário é uma coisa que ninguém nunca viu nem esperava ver na vida por conta dessa pandemia. Com o cenário político não é diferente. Até as eleições foram adiadas. E depois de muito tempo, quem é mais antigo lembra que dia de eleição era 15 de novembro. Depois passou para outubro e esse ano vamos de novo 15 de novembro. Com isso, todos os prazos foram alterados. E será que os cenários também foram? Então, para analisar esses e outros assuntos que dizem respeito à vida de Ponta Grossa, eu recebo hoje o jornalista Eloir Rodrigues, diretor do Jornal da Manhã, Portal A Rede. Eloir, prazer te receber. Oi, Ana, obrigado mais uma vez por estar aqui com você, batendo um papo com você e com teus seguidores, telespectadores. Eu estou sempre te explorando, né? Principalmente nessa época de política, porque é a nossa vivência, né? Exatamente. E aí, o que você acha? Nós éramos para essas alturas estar... Em pleno período eleitoral, né? Convenções partidárias prontas, candidatos definidos, e agora foi tudo adiado. Na verdade, era para estar campanha na rua. Uhum. Né? Veja, Ana, eu acho que tem duas situações aí muito específicas, né? Primeiro, o prazo da campanha vai ser mais curto, né? Então, isso vai favorecer muito os candidatos que já são conhecidos, né? E eles serão ainda mais favorecidos também porque, em virtude do próprio cenário de pandemia, né? Hoje, a campanha que a gente sempre conheceu, antigamente ainda tinha os showmícios, né? Aglomerações e churrascos, não sei o quê. Com o tempo, tudo isso foi sendo restrito, né? Não pode mais showmício, não pode fazer churrasco, não pode fazer festa, porque tudo isso configura também uma certa compra de voto, né? Isso. E agora, nesse cenário de pandemia, a gente também não vai ter o candidato tão exposto quanto antes. Então, as aglomerações hoje, né, estão proibidas por causa da contaminação, por causa do coronavírus, né? Então, a gente vai ter de novo uma campanha bastante atípica. Já na última eleição, na eleição presidencial, a gente acompanhou uma força muito grande do meio digital, né? Exatamente. As redes sociais, né? Foi aquele confronto, inclusive, do Bolsonaro com a Globo, com as grandes emissoras de televisão, com os grandes veículos, os veículos tradicionais de comunicação, né? E pesou muito a força do meio digital e das redes sociais como um todo, né? Agora, de novo, nós vamos ter um outro cenário que é atípico. Então, o candidato ele não vai poder ir para a rua para o contato físico direto com o eleitor, o tempo de campanha vai ser muito curto e eu até acredito que nesta eleição agora, a televisão ela vai voltar a ter uma força muito grande, né? Que perdeu na eleição passada, né? O pessoal não assistia programa eleitoral, né? Exatamente. Só que agora nós temos esses dois, e tem mais um fenômeno também, que é as restrições, as próprias restrições criadas em decorrência até das fake news e tal. As próprias redes sociais, elas estão restringindo o uso político, né? Em virtude das fake news, das mentiras todas, da má utilização, né, desses meios, né? Então, eu acredito assim, nessa próxima eleição, a televisão ela pode novamente ter uma força grande, junto ainda com o meio digital. Porque nós ainda temos os sites, né, os portais de notícias, né, que são veículos que têm hoje, talvez, que é o que vai ter mais peso hoje, mais que a televisão ainda, são os grandes portais, porque aqueles que têm credibilidade, né? Diferente das redes sociais, que a rede social, ali todo mundo é publisher, né? Todo mundo escreve, todo mundo tem autonomia para criar conteúdo, né? E todo mundo é especialista em tudo, né? Todo mundo é especialista, né? Mas nem todo mundo tem responsabilidade. Então, a diferença dos portais de notícias, aqueles que têm um nome a zelar, que têm jornalistas responsáveis, né? É justamente essa questão da credibilidade. Então, o meio digital, através desses canais de credibilidade, né, e a própria televisão, vão ser, aliás, tirando isso, aonde mais os candidatos vão poder se apresentar, né? Então, você falar, nós vamos agora lançar um novo candidato, vai surgir um novo candidato. Não vai ter tempo suficiente para criar um novo perfil político,
criar uma identidade de alguém, vai surgir uma pessoa nova no cenário eleitoral. Eu acho isso muito difícil. Não vai ter tempo, ele não vai ter contato com o eleitor físico, né? Então, ele vai ter que dispor muito do tempo de televisão e do espaço que vai ter nas redes sociais. O tempo de televisão depende, claro, da configuração das alianças políticas, partidárias. E aí acaba sendo uma grande moeda de negociação na composição de chapas, né? Sim, e que favorece, mais uma vez, os candidatos tradicionais, aqueles que já têm grupos, né? Aqueles que já têm mando político, porque eles têm maior facilidade de agregar os partidos, formar alianças, que isso vai resultar no tempo de televisão, né? Que, inclusive, continua sendo dominado pelos partidos mais tradicionais, né? Sim, porque o tempo na televisão é justamente quem tem maior representatividade, né? Na Câmara Federal, na Câmara, no Legislativo, né? Então, esses grandes partidos, que são dos grandes mandatários políticos, aqueles que têm mando, né? Eles ainda vão ser favorecidos. Então, é muito difícil que surja um nome novo. Então, as grandes forças já estabelecidas são aquelas que vão ser favorecidas, eu acho, né? Diante desse cenário de restrição do contato físico do candidato com o eleitor, né? E a exposição vai ser basicamente através da televisão, do horário político, né? Do próprio rádio também, e no meio digital. E uma questão uma cidade com o tamanho de Ponta Grossa, um nome novo não tem tempo hábil para... Por mais que ele se proponha a percorrer a cidade toda com um megafone na mão, ele não vai conseguir até o dia da eleição ficar conhecido, né? É impossível, né? É impossível porque o prazo vai ser muito curto e as restrições de contato com o eleitor são muito grandes. Então, aquele candidato que já é conhecido, que tem estrutura, de uma certa forma não, de uma forma muito ampla, ele será favorecido. E hoje os partidos que, a princípio, têm mais tempo em TV, Democratas e MDB. Sim, são aqueles que têm maior número de deputados, né? Então, esses aí, o PMDB é um partido que tem um bom tempo, o próprio DEM, né? O PSDB. Então, são esses partidos mais tradicionais, né? O próprio PSD, PSC, que vão ter um grande tempo aí de televisão. E que vai valer ouro, né? Que vai valer ouro, com certeza. Em termos das alterações que nós tivemos da legislação eleitoral, uma coisa que deve mudar significativamente a configuração da próxima eleição é a questão da composição do legislativo, né? Sim, nós vamos ter uma redução aqui em Ponta Grossa no número de vereadores, né? Vai reduzir para 19 cadeiras. Então, isso, claro, aumenta o coeficiente. Tem uma outra situação, né? Agora, nessa campanha, não é permitido mais as alianças proporcionais, ou seja, antigamente tinha lá o partido, ele podia juntar lá PMDB com o PT, por exemplo, digamos, né? E somava os candidatos, os votos de todos os candidatos para formar uma chapa, né? Eleger um vereador, por exemplo. Os famosos chapões que eles faziam, hoje eles estão né? estimando aí algo em torno de 8.000 votos por partido, né? Para fazer uma cadeira. Antigamente podia somar 2 partidos para dar 8.000 votos. Agora não. Agora é um partido só. Se para ele fazer um vereador, tem que fazer 8.000 votos, aproximadamente. Né? Então é um desafio muito grande. Isso coloca, inclusive, alguns bons devotos, tradicionais bons devotos, em situação complicada. Então, digamos, um vereador aí que normalmente faz 2.500, 3.000 votos. Que é bastante, né? Que é dono do partido, para ele arregimentar mais candidatos dentro do seu próprio partido é muito difícil. Porque imagine você, por exemplo, você fala, nossa, eu sou boa de voto, vou fazer 1.500 votos. É voto pra caramba, né? Mas tem lá o bonitão que faz 2.500 votos, 3.000 votos. Por mais que você faça muito voto, você não vai conseguir se eleger na chapa dele. Porque, pelo contrário, você vai ajudar a juntar os 8.000 votos para eleger ele. Então, esse bom de voto, ele tem dificuldade
em formar uma chapa com bons nomes, de bons votos, para fechar os 8.000 votos e ele garantir a vaga dele, porque ele acaba espantando os outros candidatos, né? Então, nós temos várias situações na Câmara de gente assim, cara que é bom de voto, mas que corre o risco de não conseguir fechar uma boa chapa e de fazer uma cadeira dentro do seu partido. Antigamente tinha a possibilidade de coligação da proporcional, agora já não tem mais. E isso muda a geografia, muda a estratégia, até porque, por conta da pandemia, do pessoal em casa, etc., na época daquele boom das filiações partidárias, o povo estava em casa pensando no coronavírus e muita gente acabou não se filiando ou acabou ficando em algum partido que era antes e não é mais o que ele desejaria. Então, eu acho que vai pegar muita gente de calça curta aí, né? Pega muita gente de calça curta. E até tem mais uma outra situação, né, Ana? Porque atrasou muito também. Você vê que, por enquanto, a gente que é mais envolvido com o meio político e tal, a gente até sabe um pouco mais dos bastidores e como é que está a movimentação e que é intensa. Mas para o público em geral, isso não está aparecendo. Até parece que nem tem eleição esse ano. Exatamente. Porque o que acontece? Os possíveis candidatos, eles nem ousam falar de eleição nesse momento. Porque no momento de pandemia, que está todo mundo em casa, né, num nível de estresse já alto, desemprego, né, e loja fechada, e todo mundo preocupado, com conta para pagar, com criança em casa, com aula online, um monte de confusão. Falar de eleição nesse momento, ninguém se aventura a fazer isso porque é um tiro no pé. Quem fizer isso vai ouvir xingo do eleitor. Exatamente. Né? Vai dizer, sujeito insensível, exatamente, isso não é hora? Né? Não é hora, tem gente morrendo, quer falar de eleição, né? Então, e isso também está retardando muito a discussão eleitoral. Ela vai, quanto mais eles puderem, os possíveis candidatos puderem retardar essa discussão, eles vão retardar, né? Então, isso também gera um cenário diferente, porque se fosse em outro momento, já estava um monte de articulação, movimentação, e vamos ver com quem vai com quem, né? Qual a estratégia da campanha, de marketing, como é que vai ser. Agora não, está tudo quieto. Né? Sim. Inclusive definições de nomes, então agora começam a delinear, mas ainda tem muita coisa a ser definida. Você, assim, em termos práticos, você não viu, está difícil até para fazer notícia, né? Seja de política, de economia, só tem notícia na área de geral e saúde, né? Porque você não vê nem a pessoa chegar e assumir de forma convicta, eu sou candidato. Ele diz, não, eu estou caminhando para. Sou um possível candidato. Um possível candidato, vai depender. Estou à disposição, né? E que momento, né, Eloir? Ponta Grossa vem crescendo, numa efervescência, e uma economia pujante e, ao mesmo tempo, uma arrecadação difícil, uma situação financeira difícil na prefeitura. A cidade está muito bem, a prefeitura nem tanto. Então, quer dizer, é um momento de efervescência, que não sei se o pessoal quer muito ou não quer, nem um pouco. É um momento muito delicado, né? A cidade vem ainda, né, num crescimento muito grande. Até agora, essa semana, tivemos mais anúncios de investimento na cidade, né? O grupo Superpão lá investindo naquele prédio do antigo Big, né? Um investimento de 18 milhões, mais 80 milhões que vão investir em estrutura e para gerar emprego e tal. Então, Ponta Grossa, ela continua recebendo investimentos, tem um agronegócio muito forte, o próprio comércio, a indústria, né? É uma cidade que cresce muito, isso tem repercutido também nas receitas do município. Hoje o orçamento de Ponta Grossa é 1 bilhão. É muito dinheiro. Quem assumir a prefeitura vai gerenciar um orçamento de 1 bilhão por ano. Né? É um valor muito grande. Mas é evidente também que existem muitos desafios para o próximo prefeito. Nós vamos ter renovação do transporte coletivo, né? Nós vamos ter a questão do lixo, tem precatórios, né? É evidente que, em virtude das obras que foram feitas, também tem compromissos financeiros a serem honrados, né? Então, tem a questão do próprio servidor, uma discussão muito profunda também em relação ao regime, né? De contratação dos servidores, que querem unificar. Enfim, existem muitas discussões a serem feitas
no âmbito administrativo e político da cidade. Então, é um desafio muito grande. E isso tudo se agravou, acho que esse ano, daí não é uma exclusividade de Ponta Grossa, mas é um cenário do país todo, né, que é a queda da arrecadação. Em virtude da pandemia, a economia retraiu em todo o país e isso, evidentemente, refletiu na arrecadação de tributos, né? Reduziu despesa e esses compromissos que poderiam estar sendo honrados esse ano vão sendo retardados. Ou seja, o próximo prefeito vai ter um desafio muito grande. Isso, né? Sem contar ainda com questões, por exemplo, como o contrato com a Sanepar. Tem o contrato de Sanepar para resolver. Que é uma situação complicada para ser resolvida. Quer dizer, tem algumas coisas de infraestrutura. O próprio plano diretor, que dificilmente vai ser aprovado esse ano, porque ainda tem prazos, quer dizer, até teria que ser, mas talvez sejam aprovados alguns dos projetos pontuais, mas o plano diretor como um todo, que é muito importante. Então, quer dizer, o próximo prefeito pega problemas modernos em uma cidade com uma infraestrutura quase bicentenária. Se você pega o centro da cidade, você tem galerias de águas pluviais lá de mais de 100 anos. É uma cidade caminhando para os 200 anos, né? Então, e aí, dando nome aos bois, vamos à parte interessante agora de dar nome aos bois. Que nós vemos despontando aí como possíveis candidatos à prefeitura. A gente já viu nomes pouco tradicionais, como o do juiz federal César Bochneck, o presidente do Operário, né, que é o Álvaro Góes, e outros nomes não tão conhecidos no cenário, isso lá no começo do ano, que agora a gente já viu que fica mais difícil, né? E nós temos os nomes mais tradicionais, sucessora natural do grupo do prefeito, que é a vice, Elizabeth Schmidt, pelo grupo alinhado um pouco mais à esquerda, o Aliel Machado, tem uma trajetória política expressiva, e o Márcio Paulic, como candidato, que nunca escondeu o desejo de ser prefeito de Ponta Grossa. E você tem também os candidatos dos partidos mais à esquerda, como, né, o Sérgio Gadini e outros nomes ligados a esse movimento mais à esquerda. E temos também o Alisson Zampieri, que se coloca, o Ricardo Zampieri, que se coloca, né, no viés da extrema-direita, alinhado com o presidente Bolsonaro. Isso. Peneirando esse cenário aí, Eloy, o que você está descortinando? Claro que agora é tudo exercício de vamos dizer, aí meio de cartomante, né? Meio de... Olha, Ana, eu vejo assim que hoje nós temos 3 grandes grupos políticos que vão disputar a prefeitura. Um grupo político que é o que tem o mando hoje político da cidade, que são dos irmãos Oliveira, o do prefeito Marcelo e do secretário estadual, deputado federal Sandro Alex. Eles têm o mando político da cidade hoje. E 2 máquinas na mão. E são 2 nomes com grande potencial eleitoral, né? Aí, e desse grupo aí, até algum tempo atrás, existia a possibilidade de apoiar o nome do deputado, do juiz federal Bochneck, Antônio Bochneck, para ser o candidato do grupo. O nome acabou não vingando, por diversos motivos. E o nome hoje do grupo, do Marcelo e do Sandro, é a professora Elizabeth, atual vice-prefeita, né? Então, é o nome que deve se confirmar aí nos próximos dias, deve ser anunciado, pelo menos é o cenário de hoje, né? Ela como candidata do grupo. Aí nós falamos de um alinhamento com o governo do Estado, ela é do partido do governo do Estado, do governador, né? Do Sandro Alex, do Marcelo, de vários vereadores. Eles conseguiram formar uma chapa boa estão formando, né, uma chapa boa, forte de vereadores, né? É um grupo muito forte. E aí eu acho que o êxito dessa candidatura, eu acho que vai depender em grande medida de 2 questões. Primeiro, o grau de envolvimento do Marcelo e do Sandro na campanha da Elizabeth. Se vão vestir realmente camisa, se vão investir, se vão ir para a rua, vão fazer campanha. E qual é o nível de transferência de votos, né, capacidade de transferência de votos que eles têm em relação a Elizabeth. Mas, assim, é um nome muito forte. Depois, no outro lado, nós temos o nome do Márcio Paulic, né? E daí você veja, a Elizabeth provavelmente
aí, que aponta as pesquisas também de bastidor aí, ela arrancaria por último. Né? Seria o nome que arrancaria por último, porém com uma grande capacidade de crescer. Depois nós temos um outro nome que surge bem, arranca bem, que daí o desafio seria se manter, né? Que é o do Márcio Paulic. O Márcio Paulic que viria junto com o grupo tradicional da cidade, que é o grupo que envolve o deputado Plauto, envolve o DEM, né? Que é um grupo forte, que participou das últimas eleições em Ponta Grossa, ganhou as últimas eleições em Ponta Grossa, inclusive estava até há pouco tempo no governo Rangel, agora houve a cisão lá do grupo, né? Um rompimento público, um rompimento né? Público, exatamente. Inesperado, assim, a forma como foi, pelo menos, né? Surpreendente. Mas o Márcio Paulic se apresentando como um candidato de direita, né? Em virtude até dessa aliança com esse grupo do Plauto, que é um grupo de ruralistas, um grupo da elite de Ponta Grossa também, né? Mas ligado à direita. E que surge bem, arranca bem, teria o desafio de se manter. E depois nós temos, de outro lado, a possível candidatura do Aliel. Essa é uma candidatura que eu acho que nasce bem consolidada e que dentre elas é uma que agrega muitos partidos e que tem uma identidade ideológica muito firme, né? Que é a postura do Aliel. Ele sempre foi mais ligado à esquerda, né? Então, esse grupo, toda a esquerda de Ponta Grossa tende a se identificar mais com o nome dele. Então, é um nome que, para um primeiro turno, tende a ter um bom resultado. E aí, a nossa dúvida seria, fazendo um exercício, né, de futurologia, como que seria um eventual segundo turno, né? Exatamente. Um segundo turno do Aliel com o Paulic, eu até acredito que haveria uma aproximação maior do atual grupo da prefeitura, né, dos irmãos tal, com o próprio Aliel. Porque com o Paulic não tem chance, né? Não dá liga, né? Mas se for um cenário do Aliel com a Elizabeth, aí a gente tem vários fatores a analisar. E a campanha, é difícil você fazer uma análise assim, desse segundo turno, principalmente, a gente nunca sabe o que vai acontecer. O desafio do Aliel seria avançar um pouco mais no campo desses eleitores alinhados à direita, né? E da Elizabeth seria puxar toda a direita para ela. Esse eleitor que teria votado no Paulic no primeiro turno, ela conseguir atrair para ela, né? Mas, é claro, esses são os três grupos assim dominantes aí hoje no cenário eleitoral. Correndo aí, em paralelo, nós temos a candidatura do Ricardo Zampieri, que eventualmente pode vir a fazer uma aliança com alguns desses nomes, né? Mas ele é de direita. Nós temos o próprio vereador, o Magno. Dr. Magno, que é do PDT. Que é do PDT e se coloca como candidato. Se coloca mas também tem um monte de discussão aí de articulação do Brasil que querem puxar ele para uma aliança de esquerda. Não sei se vai vingar, né? E tem outros nomes que vão surgindo. Tem o próprio Márcio Ferreira, né? Mas eu até acredito que, consolidando o nome da Elizabeth, eu acho que todos os esforços desse grupo hoje, do Sandro e do Marcelo, devem ficar em torno da própria Elizabeth, né? Não iriam dividir voto com um segundo candidato do grupo, né? Exatamente. Então, mas de uma forma geral, eu acho que são esses três grupos que estão aí, as três principais cartas aí que estão à mesa. E vamos saber isso dentro do que? De no máximo um mês por aí, que é quando fecham as convenções. Sim, é agosto, né? De agosto a setembro. Início de setembro a gente já tem essa definição, né? E daí, quer dizer, você vai ter um pingo de tempo para a eleição. Muito curto, muito curto. E hoje o pessoal tem há um hábito de se dizer que não, quem está no governo sempre está com desgaste e tal. Até agora, os resultados de Ponta Grossa na questão da pandemia têm sido muito positivos para o governo municipal. Uma alteração que a gente não quer de jeito nenhum, uma mudança de rumo, isso pode interferir ou não? A imagem do Marcelo já está consolidada como um bom auxiliar de votos, porque tem
tem prefeitos em exercício que tiram voto, né? Não é o caso do Marcelo. A questão do coronavírus ela é muito delicada, né? É uma linha muito tênue ali, o equilíbrio, porque qualquer decisão que o prefeito toma, ele vai agradar um, vai desagradar o outro. Tem que fechar o comércio. Não está certo, porque nós temos que cuidar da saúde, temos que cuidar da vida, que é mais importante. Não, o prefeito está errado, porque o povo vai morrer, porque não tem emprego, não tem dinheiro, não tem como pagar a conta. Então, toda e qualquer medida, ela é muito controversa, né? Vai agradar alguns, vai desagradar outros, mas de uma forma geral, me parece que o prefeito ele tem seguido por um caminho que tem tido uma aprovação, mais aprovação do que desaprovação. Porque você pega, hoje nós estamos com quantas mortes? São 8, né? Tinham 8 confirmado mortes 8 no total, né? É um número muito pequeno se comparado a outras cidades do mesmo porte, né? E até menores que Ponta Grossa. Então, vamos falar de resultados, números. Isso. Os números de Ponta Grossa mostram que o que tem sido feito aqui tem dado bom resultado. Tem sido assertivo. Tem sido assertivo, né? Então, desde o começo, já as medidas restritivas, todas as ações que foram feitas conseguiram esse resultado que a gente tem hoje, né? E eu acho que, de uma forma geral, isso tem trazido uma boa aprovação aí para o governo. E mais do que isso, né? O prefeito ele tem demonstrado envolvimento, engajamento, vontade de acertar, né? Acho que mesmo que em um momento ou outro todos nós podemos errar, né? Mas o que mostra ele muito ativo e querendo acertar e tem acertado, né? Hoje ele é um capital político ele constitui um capital político muito importante, né? Agora, a tal transferência de voto que você falou é sempre uma incógnita, né, Luiz? Isso é uma difícil equação de saber, né? Que não se sabe, né? Qual é a variável aí. Nesse cenário todo, até uma coisa que eu não comentei, nós temos o Joselito Canto também, né? Também. O ex-prefeito, que a gente ainda também não sabe para que lado que vai. Exatamente. Então, é uma força política importante hoje também no município, né? A gente não sabe qual que é o grau de transferência de voto que ele tem também, mas é um nome que está aí na mesa também. Quando as cartas estiverem colocadas na mesa, eu já fico com o convite aí para a gente retomar esse papo, aí menos de adivinhação e mais de certezas. Pode ser? Tá certo. Então, combinado. Eloir, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um prazer muito grande conversar com você. Legal, obrigado.